Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de peças, oficina de peças para advocacia pública. Lembrando que essas aulas aqui vão ficar aqui na plataforma do Gran Cursos Online. É uma aula gratuita para vocês poderem aprender a fazer peças. Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. E que é um ponto que vocês têm certa dificuldade. Foi muito pedido, a gente faz aqui para vocês. Gustavo Scatolini, do outro lado, o professor também, Gustavo Alves, procurador federal e especialista aí em processo civil. Né, Xará? É isso aí, Gustavão. Boa noite, gente. Vamos aí para mais um estudo de peças aí processuais. E hoje a gente vai trabalhar aí, a gente vai começar descrevendo o caso aí concreto para vocês. E a gente vai dar aí 10 segundos para vocês adivinharem a peça e depois a gente trabalha essa peça aí. Inclusive é uma peça bem interessante essa peça de hoje, Gustavo, porque ela é muito comum, mais do que se pensa, né? Ela é muito comum em concursos públicos. Já vi vários concursos aí em provas subjetivas cobrarem essa peça, até mesmo porque nos casos concretos a identificação dela é um pouco complicada, né? Mas a gente vai ver uma palavrinha aqui específica para a gente gravar, né? Uma palavrinha específica que vai nos ajudar aqui a identificar a peça processual adequada para esse caso que a gente vai apresentar. É uma peça simples, a princípio, uma peça que não tem aqui grande dificuldade, mas que exige do candidato algumas particularidades aqui. A gente vai colocar o mínimo que ele precisa colocar para ele pontuar aqui na forma máxima possível. Excelente. Eu vou tratar aqui, fazer um resumo do caso para vocês, porque tem alunos que estão chegando agora, e é importante a gente contextualizar como que se originou a lide, para que vocês possam entender onde nós estamos nesse exato momento. Então, o caso concreto foi o seguinte, vou jogar na tela, tá? Não vou ficar lendo, vou ficar mais explicando do que lendo. Qual foi o caso concreto? Né? Foi proposta uma ação de indenização pelo menor Messi, representado por sua genitora, Maria de Lourdes, que é uma auditora fiscal da Receita Estadual, em face do município X, que nós estamos representando. Qual foi a causa? Porque a ação, segundo a autora, teria sido em razão do menor, que é o Messi, ele nasceu em parto prematuro e teve que ficar em uma UTI. Só que ele ficou tanto na UTI do hospital municipal quanto na UTI de hospital particular, de hospital privado. E aí ele teria pegado uma bactéria que trouxe sequelas para ele, e aí teria entrado, então, com ação contra o município, alegando que a bactéria foi contraída no hospital municipal. E aí disse que o município tinha responsabilidade objetiva, aplicando a teoria do risco administrativo, dizendo que foi conduta do Estado, que teve nexo causal, porque a bactéria foi contraída no hospital municipal. Isso foi alegado pela autora. Só que teve laudo no processo que disse que não sabia especificar, não sabia precisar em que UTI realmente o menor Messi teria contraído a bactéria. Se era no hospital municipal ou se era no hospital particular, privado, que ficou também durante um tempo. Inclusive, o laudo não soube especificar e disse, olha, inclusive essa bactéria, que é muito comum, pode ter sido contraída até na residência do menor, que, segundo a própria autora, ela não tinha as condições necessárias para estar com aquela criança que teve o parto prematuro. E aí houve a propositura da ação, nós fomos citados e entramos com uma contestação. Na contestação, a gente fez solicitação de preliminares, a gente alegou mérito, alegamos o quê? Uma prescrição, tentamos colocar ali uma questão de prescrição. O juiz não reconheceu, porque de fato, em face de absolutamente incapazes, que é o caso do menor, não corre a prescrição. Artigo 98, inciso 1 do Código de Processo Civil. E aí a gente, como eu falei, quando cai um caso que é muito comum em procuradorias de responsabilidade civil do Estado, nós vamos tentar desconstruir os requisitos. Quais são os requisitos para a responsabilidade? Conduta, dano e nexo causal. Nós falamos que não houve conduta de agente do Estado, que não foi no hospital municipal, foi em outro local. Tentamos desconstruir o nexo causal, dizendo que não houve nexo, porque não foi no hospital municipal, e dizendo que não houve dano. Né? Tentamos dar um migué no dano aí para dizer que dano não teve, foi um mero sabor, algo assim. E a gente também trouxe causa excludente, que é o caso fortuito, ou a força maior.
que é pegar uma bactéria em hospital municipal ou privado, é algo que pode acontecer, caso fortuito ou fosse maior, que afastaria a responsabilidade. Questionamos a questão do valor dos danos morais que pediram, danos materiais, que foi exorbitante. E aí, neste caso, o que aconteceu, né? Aí o que aconteceu, voltando aqui para a tela agora, ó, foi interposta, então, a apelação pelo município, porque a gente perdeu, alegando preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do indeferimento de uma prova pericial dispensável para o desvio da questão. No mérito, a gente alegou na apelação, mais uma vez, a prescrição, né, aplicando o decreto 20.910. Sustentamos na apelação a inexistência da responsabilidade do Estado, pelos fundamentos que eu falei, desproporcionalidade do valor dos danos morais e ainda pleiteamos a fixação adequada dos honorários advocatícios, aplicando o artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Aí nos pedidos finais, nós, apelante, pedimos o quê? Conhecimento e provimento, né, para anular a decisão, de uma causa de nulidade, superada a preliminar, provimento do recurso, né, se ela não fosse acolhida, para reformar a decisão e, caso mantida, se não reformasse, redução do valor dos danos morais. E solicitamos a adequação dos honorários advocatícios. Intimado o representante do Ministério Público, foi dado um parecer favorável à manutenção da sentença, postulando o não provimento de nossa apelação. Apresentadas as contrarrazões ao recurso, subiram aos autos com recurso de apelação e em remessa necessária. A apelação e a remessa necessária foi distribuída ao relator da primeira Câmara Cível do TJ do Estado da Bahia, que é onde aconteceu a causa. No acórdão não foi acolhida a preliminar de nulidade da sentença, em razão do indeferimento, né, da prova pericial, que a gente solicitou. E no mérito foi afastada a alegação da prescrição. Isso aqui a gente já até esperava. E foi reconhecido o dever do Estado em fazer a indenização, foi reconhecido o dever do Estado em indenizar o menor, tendo em vista, e olha a fundamentação, tendo em vista que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, teria adotado a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. E o tribunal acolheu o entendimento de que a CF teria evoluído para a adoção de um risco integral, modalidade extremada, que não é no Brasil adotada, cá para nós, dispensando prova de conduta e nexo causal. Nesse sentido, entendendo que o poder público é responsável por todos os danos ocorridos, tendo em vista que ele é uma espécie de garantidor universal. E ainda afastou a aplicação do artigo 43 do Código Civil, que prevê também uma responsabilidade objetiva. Então, o fundamento para o mérito foi dizendo, olha, no Brasil realmente tem responsabilidade objetiva, não discordou, mas falou que é pelo risco integral, que não tem fator de exclusão, não tem como o Estado alegar que não foi ele, que não teve nexo, que teve caso fortuito, porque pela teoria do risco integral, lembra que o Estado é um garantidor universal. No risco integral, uma teoria extremada da responsabilidade, basta provar o quê? Basta provar só o dano. Provou o dano, atrai para o Estado a responsabilidade. Só que a gente sabe, pelas nossas aulas que vocês viram, que risco integral no Brasil é para casos muito excepcionais que nem todos os autores vão admitir. Inclusive é uma briga de autor que admite, outros que não admitem. O Eli Lopes Meireles e o Carvalho Filho falam expressamente que no Brasil não tem nenhum caso de responsabilidade pelo risco integral. E todos concordam que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prega uma responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo, que tem fator de exclusão e tem que demonstrar os 3 requisitos: conduta, dano e nexo causal, sendo que a gente provou
que os 3 requisitos não estavam presentes. E ainda o tribunal afastou a aplicação do artigo 43 do Código Civil, que prevê também uma responsabilidade objetiva, assim como está na nossa Constituição. Voltando para a tela, e mesmo a prova dos autos afirmando que não era possível, está no acórdão, fixar com precisão o local da contaminação, o tribunal manteve a condenação da Fazenda Pública pelos danos morais fixados na sentença. Quanto ao valor dos danos morais, também negou o provimento ao recurso, mantendo o valor dos danos fixados na sentença. O colegiado não analisou a alegação de equivocada fixação de honorários advocatícios. Diante do vício apontado no acórdão, faça, né, a peça processual adequada, indicando ainda o prazo para a interposição de eventual recurso que você fará neste momento, considerando que você, procurador municipal, fez carga dos autos no dia 13/4 de 2020, considerando ainda o feriado nacional, Tiradentes, dia 21 de abril de 2021. E aí, então, agora a gente vai para a nossa peça processual. Relembrando o caso aqui com vocês, o Gustavo vai falar mais um pouquinho da parte processual civil e vai entrar na peça com vocês. Vamos lá, né? Olha o ponto interessante. Bota um acórdão aí, a parte final do acórdão aí na tela. Gustavo, por favor. Sobe um pouco aí lá para a fundamentação da apelação. Na primeira, acho que está no primeiro slide aí. Esse aí, ó, foi interposta a apelação. Sobe mais, tá no caso? Ó. Aqui é o caso. Isso, aqui é o caso. Isso, agora aqui, e aí, exatamente aí. Sobe um. Não, isso aí. Parando aí, olha só o ponto interessante aqui para a gente destacar o erro desse acórdão, o vício que esse acórdão possui. Lá nos pedidos da nossa apelação, eu digo nossa apelação porque foi interposta por nós, na qualidade de advogados públicos, dentre os pedidos que foram feitos, os pedidos meritórios que foram feitos, o quarto pedido que foi feito foi para fixação dos honorários nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º. E por que se solicitou isso? Sobe aí um pouquinho mais, Gustavo, sobe para a primeira página. Sim. O juiz, ele fixou os honorários... Não, sobe, pode subir. Antes, isso. Nessa causa específica, o juiz, ele fixou os honorários... Não, mais uma para cima, Gustavo. Você está botando para baixo aí. O juiz fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa. Isso está lá na sentença específica, a sentença recorrida. E, em razão disso, uma das fundamentações recursais foi justamente para que... exatamente aí, essa primeira página. O juiz fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. E no nosso recurso de apelação... E aí está a fundamentação, pode passar agora, Gustavo, a próxima página. No nosso recurso de apelação, nós solicitamos a correção desse vício. Por quê? Porque, como é sabido por nós, a gente destacou isso na nossa aula anterior, os honorários advocatícios são fixados conforme os percentuais do parágrafo 3º do artigo 85. Então, se a causa for até 200 salários mínimos, é um percentual, que é de 10% a 20%, acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, o percentual já cai de 8% a 10%. E o juiz equivocadamente fixou em 15%, como a gente viu. Então, claramente, isso era necessário se impugnar no nosso recurso de apelação, e assim foi feito. Abaixa mais uma agora, Gustavo. Fizemos, então, o pedido na nossa apelação, e o pedido número 4, que é a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º, e ainda solicitamos que fosse fixado no mínimo legal, em razão do disposto no parágrafo 2º, de não haver particularidades do parágrafo 2º, que é aquele grau de zelo do profissional, tempo de duração da causa, local da prestação de serviço, entre outros elementos que o juiz leva em consideração para fixar entre o mínimo e o máximo os honorários advocatícios. E é aí que entra a grande questão. E percebam que o acórdão todo, e aí pode passar para a próxima página, Gustavo,
Ele adentrou nas questões meritórias que foram alegadas, afastando aí, né, não acolhendo as alegações da apelação e mantendo integralmente a decisão recorrida, mantendo integralmente a sentença. Agora, olha a particularidade. Vai na próxima página aí, Gustavo. Se vocês observarem, o último parágrafo dessa página aí, ele apresenta para a gente um vício no acórdão, que é o parágrafo anterior, quando ele diz que o colegiado não analisou a alegação de equivocada fixação dos honorários advocatícios. Isso aí, senhores, nos faz identificar um vício comum em acórdãos, principalmente com relação a essa questão de honorários advocatícios, que é o vício da omissão. Então, até coloca aí do lado, Gustavo. Oi. Esse acórdão pode colocar do lado aí do... O colegiado não analisou nesse parágrafo aí. Pode colocar isso. Pode escrever aí do lado omissão. Que a omissão vai dar ensejo... Do acordo. Aí, claro, vamos deixar aí o pessoal identificar a peça aí, né? Então, olha aí, ele diz pra gente, diante do vício apontado no acórdão, qual foi o vício? O colegiado não analisou a alegação de equivocada fixação dos honorários advocatícios. Isso aí claramente gera um vício, que é o vício da omissão, quando o juiz deixa de analisar pedido ou alegação relevante feita pelo postulante, seja de ofício, seja requerimento, e aqui houve expressamente um requerimento que exigiria de nós, então, a análise desse ponto no acórdão. E olha que interessante, e aí vamos para a questão, né? O que é a questão? Qual é, o que essa prova quer da gente aqui? Diante do vício apontado no acórdão, fazer a peça processual adequada, indicando ainda o prazo para interposição de eventual recurso, considerando que você, procurador municipal, fez carga dos autos no dia 13 de abril de 2020, considerando ainda o feriado nacional de Tiradentes de 21 de abril de 2021. Na verdade, é 13 de abril de 2021. Ficou corrigido, ficou 2020 aí, Gustavo, é 2021. Só passa aí a caneta aí, é 2021. 2021. Vamos lá, então. Passa aí para a próxima... Não, antes de passar para a próxima página... Não passa, aí segura. O que eu queria saber dos nossos nobres alunos pode vir aí comigo aqui na tela e vamos ver aí com os nossos caros alunos se eles identificaram aí qual seria a espécie recursal, né? O que seria aí a espécie recursal? Evidentemente, claro, falei aqui de dar um tempo, mas vamos fazer isso foi só uma brincadeira, a gente não vai fazer isso, porque a gente tem uma limitação temporal aqui, né, Gustavo? A gente faz meio que uma... Ele reclamou do áudio aqui... Não, eu que botei, eu que coloquei. Porque você o meu tá um pouco travado a minha tela, eu botei se o áudio e o som pro pessoal tá legal. Então é aqui em casa que tá demorando mesmo. Eu que coloquei. Tá certo. Então, havendo omissão, como é que é, Gustavo? Havendo omissão em qualquer tipo de decisão, não somente em acórdão, mas decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática ou acórdão, o recurso cabível são os embargos de declaração. Então, lembrem-se disso. É muito importante vocês identificarem nas peças processuais civis, no caso concreto levado até vocês, a indicação de 4 tipos de vícios que ensejam a interposição de embargos de declaração. Para vocês não anotarem, se não quiserem anotar, façam referência ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, onde então se estabelece a necessidade de se afastar 4 tipos de vícios pela via adequada dos embargos de declaração. Que vícios são esses? Obscuridade, contradição, omissão e erro. Antigamente chamado muito de erro material, hoje o código simplesmente faz referência a erro, né, de erro de um modo geral, que é todo tipo de erro. O que seriam esses vícios específicos, Gustavo? Quando a gente está diante de uma decisão obscura, o vício da obscuridade é que esse acórdão contém proposições ininteligíveis, que não se consegue compreender.
É que eu costumo brincar, né? Claro que a gente não pode citar nomes aqui, eu não vou fazer isso em rede nacional. Então, olha só, quando tinha um livro de direito constitucional, não vou citar o nome do autor, que eu comprei para estudar para concurso, e esse livro de direito constitucional ele era interessante porque era uma página em português, outra página em alemão. Aí era outra página em português, outra página em alemão. Quem lembrar aí já deve saber que ele é direito constitucional, perdão, falei português, direito constitucional. E eu dizia que esse livro para mim era algo obscuro, porque ele continha proposições completamente ininteligíveis, né? Cujo vício, nesse caso de obscuridade, você pede para que ele seja afastado. E lembre-se ainda, né, para as disposições expressas da lei, no que tange ao que você vai pedir. Você afasta, uma obscuridade, né, esclarece uma obscuridade, corrige o vício esclarecendo essa obscuridade. Uma decisão contraditória é aquela que as proposições são contrárias, inconciliáveis. É muito comum, né? Eu trabalhei muito tempo, Gustavo, assessorando desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e a gente tinha muito essa questão de proposições inconciliáveis, né? E muita gente já deve ter visto aí, principalmente quem advoga nos casos concretos, um acórdão que vem todo no sentido de prover o recurso e ao final se nega provimento. É que a gente costuma brincar, né? O assessor, melhor, o desembargador divergiu do entendimento do assessor que fez a proposta de voto ali para ele, né? Estudou o caso e deu provimento ao recurso, e o desembargador negou o provimento, nada obstante ele haver negado o provimento, ele manteve a fundamentação na forma que foi colocada. E é muito comum, claro, se você vai dar provimento a um recurso, a fundamentação ela tende a ceder para o lado do provimento. Então você acha vários trechos no inteiro teor do acórdão dizendo tem razão o recorrente quando alega tal matéria, razão assiste ao recorrente quando assim o fala. Nada obstante, não é o caso de provimento, nega o provimento ao recurso. Isso é uma decisão completamente contraditória. E aí se pede para eliminar uma contradição. A omissão, que é o vício mais comum, é o esquecimento. Por algum motivo, o órgão colegiado, ou o órgão julgador, melhor dizendo, não se ateve ao pedido, ferindo uma congruência ao revés, ele deixa de analisar aquilo que foi solicitada, a sentença ou decisão, como a gente diz, citra petita ou infra petita. Ele deixa de analisar tudo que foi pedido. E quando assim o faz, essa decisão tem uma omissão. Quando ele não analisa tudo que foi pedido, todos os pedidos realizados, essa decisão judicial ela é maculada pelo vício da omissão. E aí você pede para que a omissão seja suprida. Né? Você pede que a omissão seja suprida para então, corrigindo aí esse vício por meio também dos embargos de declaração. E por fim o erro, que é outro vício muito comum nos embargos de declaração, corrigíveis pelos embargos de declaração, que aí você entra vários erros específicos, erro de fato, erro de direito, erro de fato, a supor existente um fato que não existe, ou supor que não existe algo que existe. Isso é um erro muito comum. Não consta a procuração está nas folhas tais. Erro material, erro de nome, erro de cálculo, inexatidões materiais, erros de cálculo, todos estes são corrigíveis aqui por meio dos embargos de declaração que você pede para corrigir o erro. É a expressão técnica colocada aí. No nosso caso concreto, aí, Gustavo, eu peço para que você volte lá para a nossa tela. Espera aí que eu estou tentando voltar aqui. Volta aí para a nossa tela, que aí a gente já vai para aquela... E agora não, volta para a nossa... na outra tela. Isso. Aqui isso, tem um meu garoto. Do outro lado da tela aqui, viu? É devagar. Vamos lá, vamos para vai para a próxima peça, aí está aí o nosso caso específico, o que a gente precisa saber para responder essa questão. Está tudo aí. Esse tópico aqui, inclusive, essa página, eu quero que vocês gravem, porque para qualquer tipo de recurso e embargo de declaração, isso aqui para você é a base. Cabimento, artigo 1022, no nosso caso concreto é a omissão. Por quê? Porque ele não analisou.
O juiz não se, o colegiado não se manifestou sobre, né, o colegiado não se manifestou sobre a alegação de equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Isso é extremamente relevante, que inclusive foi um dos pedidos do nosso recurso de apelação. Então, claramente, nós identificamos aqui uma omissão que deve ser suprida por meio dos embargos de declaração. Ô Gustavo, outro ponto que precisa... Diga, meu amigo. vou fazer uma pergunta aqui capciosa. Eu também tenho que responder aqui, tem uma pergunta do Glauber aqui, eu já respondo. Eu estou voltando perto aqui porque eu estou vendo pelo celular, viu? Aí a idade chega, os olhos já não respondem mais como antigamente. Por 50 anos... O Glauber perguntou assim... Óculos, 50. Vou falar dos 50 aqui. É correto afirmar que no caso de sentença ultra petita, o magistrado pode, ao invés de anulá-la, adequar o pedido ao quantum pedido? Glauber, vamos lá. Sua pergunta é interessante, muito interessante, porque ela se refere a vícios que ofendem o princípio da congruência. O que é a congruência? O artigo 492 do CPC, ele exige que a sentença tenha uma exata correlação, por isso também chamado de princípio da correlação, com o pedido inicial. Então é como se nós encaixássemos o pedido inicial com a sentença e ele vai se encaixar perfeitamente. Quando esse pedido vai além, fora ou aquém, nós temos uma decisão viciada. O pedido que vai além, melhor, a decisão que vai além do que foi pedido, ela é considerada ultra petita. A decisão que vai fora do que foi pedido, ela é considerada uma decisão extra petita. E a decisão que vai aquém do que foi pedido é uma decisão citra ou infra petita. Olha o grande cuidado, Glauber, que você precisa tomar. A sua pergunta, nós precisamos conjugá-la com a disposição do artigo 494, artigo 494. Então, vai anotando aí, Glauber. 492, princípio da congruência. 494 é o que o juiz pode fazer com a própria decisão. Na verdade, ele faz referência lá à sentença. Agora, olha a grande preocupação. Vício de decisão ultrapetita ou decisão extrapetita se corrige, evidentemente, por apelação, se for uma sentença. No caso de acórdão, se corrige por recurso especial. Agora, quando a decisão é citra ou infrapetita, ela é uma decisão viciada, mas ela não é nula. De modo, então, que eu vou suprir o vício por meio dos embargos de declaração. Eu vou suprir o vício por meio de embargos de declaração. Isso quando acontece na sentença e no acórdão. No caso que você aponta, estaremos diante de uma decisão ultrapetita. Bom, a decisão ultrapetita, ela vai além do que foi pedido. Essa decisão, ela é só parcialmente nula. Então, respondendo a sua pergunta, o próprio julgador pode mudar a sua sentença ultrapetita? Não. Ele não pode por causa do artigo 494, Glauber. O artigo 494 do CPC diz que o juiz só pode mudar a própria sentença de ofício para corrigir erro ou a requerimento por embargo de declaração. Ou seja, os embargos de declaração servem para se corrigir obscuridade, contradição, omissão e erro. Por meio de embargos de declaração, o juiz pode corrigir esses 4 vícios. De ofício, ele pode corrigir só erro. Então, uma decisão ultrapetita não é uma decisão errada, ela é uma decisão viciada, que demanda a interposição de recurso específico para que seja corrigido. E não são os embargos de declaração. Uma sentença ultrapetita se corrige por apelação. Se corrige naturalmente por apelação. Então, olha o cuidado. O juiz só pode mudar a própria sentença, artigo 494, de ofício, para corrigir erro. A requerimento por embargo de declaração. Erro, obscuridade, contradição ou omissão. Isso é, inclusive, uma dica que eu dou para concurso, provas objetivas também, para você lembrar. O único vício que o juiz pode corrigir de ofício, na própria decisão dele, é erro. Inexatidão de cálculo e erro material. Erro de nome, erro de cálculo, erro de data. Tudo isso o juiz pode corrigir de ofício porque é mero erro material.
E por embargo de declaração ele corrige o erro também e os outros vícios, obscuridade, contradição e omissão. Então, diretamente a sua pergunta, o próprio juiz, você perguntou, a sentença extra petita, o magistrado pode, ao invés de anulá-la, adequar o pedido ao quanto? Se for mediante recurso, o que se faz para corrigir o vício de ultra petita é cortar o excesso. Então, sim, ele vai adequar, mas somente mediante recurso. Tudo bem? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, em grau recursal, a decisão pode ter o excesso cortado. Tudo bem? Então, o que se vai fazer? Como é que se corrige decisão ultrapetita? Corta o excesso. Como é que se corrige decisão citrapetita? Supre o que falta. E a decisão extrapetita, essa sim, você anula integralmente e profere outra decisão no lugar. Tranquilo, Glauber? Espero ter me feito claro aí. Você perguntou também aqui... Mas a minha pergunta é o seguinte. Fala, Gustavo. A gente está entrando com embargos aqui para suprir uma omissão neste julgado, né, neste julgamento. Agora, a gente pode considerar que no acórdão as matérias já estão pré-questionadas para fim de recurso especial, extraordinário? Sim, as matérias que a gente alega, evidentemente, ter sido ofendidas, ou poderíamos alegar como tendo sido ofendidas, elas foram pré-questionadas, principalmente porque se fez referência, inclusive, uma espécie de pré-questionamento tratado na doutrina como pré-questionamento numérico, fez-se até referência aos dispositivos legais. Então, se evidentemente a gente fosse impugnar aqui essa decisão, nós faríamos a impugnação específica com relação à ofensa à matéria constitucional, ou até mesmo ao STJ com a matéria que ele botou as duas aí, né, tanto o Código Civil quanto a Constituição. As matérias já haviam aqui, nesse caso, sido pré-questionadas, justamente porque, como eu disse, falou-se da disposição. Mas, diretamente respondendo a sua pergunta, os embargos de declaração também são utilizados para fins pré-questionadores. E, na verdade, uma decisão, e aí como é que eu vou colocar? É uma decisão omissa. Uma decisão que não fala sobre os dispositivos legais é uma decisão omissa. Exatamente por isso que cabe embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Você vai pré-questionar uma matéria que deixou de ser analisada aqui pelo acórdão quando deveria analisar, justamente para que você abra a via recursal. Isso é uma exigência, inclusive, Gustavo, com expressa disposição hoje no Código de Processo Civil, no artigo 1025. Uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração é para fins de pré-questionamento, hoje expressamente previsto, está no artigo 1025, que exige a oposição dos embargos de declaração para que se pré-questione qualquer matéria que você queira levar às instâncias superiores. E aí, no nosso caso aqui, esse nosso acórdão estaria com a matéria pré-questionada, justamente porque ele fez referência aos dispositivos que, eventualmente, você levaria aos tribunais superiores com uma ofensa específica. E aí, só para a gente aprofundar aqui uma coisa, eu lembro quando eu era do STJ, a gente tinha vários embargos, nos embargos, para fins de pré-questionamento, forçando o tribunal a se manifestar expressamente ali sobre o caso, para quando chegar no STJ não ser um bate-volta. Eles disseram, a matéria não está pré-questionada, então a gente não vai apreciar. Como é que está essa questão dos embargos? Quando você embarga para fim de pré-questionamento, se mesmo assim o tribunal ele continua omisso, eu posso considerar que houve ali a minha tentativa de pré-questionar e já posso levar isso para o tribunal? É justamente o que o artigo 1025 fala para a gente. Se você olhar lá esse artigo 1025, ele fala do chamado pré-questionamento ficto. Ele diz assim, consideram-se incluídos no acórdão, não, a redação não é ipsis literis, né, eu não sei de cabeça ipsis literis, mas ele diz assim, consideram-se incluídos na decisão recorrida a matéria que se alega ter sido ofendida, se... Não, ele não está aí na nossa tela, não, ele está... 1025. Ah, tá, artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão a matéria que o embargante suscitou, se o Tribunal Superior considerar que houve obscuridade, contradição, omissão e erro. O que significa isso? Se por acaso o acórdão foi omisso, realmente foi omisso,
Você precisa embargar de declaração para abrir a via extraordinária em sentido amplo, RESP-RE. Embargou de declaração, mesmo assim, o acórdão dos embargos de declaração continuou sem suprir a omissão, considera-se pré-questionada a matéria. Por isso que se diz que esse artigo 1025, ele fala do chamado pré-questionamento ficto. É isso que ele quer dizer. Então, o que é necessário? Eu colocar nos meus embargos, eu suscitar nos meus embargos o pré-questionamento. Olha, tribunal, o senhor deixou de se manifestar sobre o artigo 43 do Código Civil. O tribunal diz, não há omissão a ser suprida. Beleza, não há omissão a ser suprida. Se realmente o acórdão foi omisso, e isso quem vai analisar é o Tribunal Superior, por você haver oposto aqui os embargos de declaração, a matéria está pré-questionada, é o pré-questionamento ficto. O Código de Processo Civil, Gustavo, ele foi feito por advogados e para advogados. Isso era um problema muito grande, e é ainda hoje um problema muito grande. Eu posso dizer para vocês, com mais particularidade, que 99% dos embargos de declaração não são acolhidos. 99% dos embargos de declaração não são acolhidos, e 1% não é julgado. Brincadeira, né? Ou seja, a gente não tem análise de embargos de declaração. É raro o embargo de declaração ser acolhido no sentido de suprir. O que acontece, né, que eu vejo no julgamento dos embargos, chega um embargo de declaração. Alguém do gabinete fala, isso aqui é embargos, pega o modelo de embargos lá. Não há omissão. É padrão, é padrão. É padrão. Não há omissão, não há contradição. Não há omissão, assim, ó, não há omissão a ser suprida. O que pretende o embargante é rediscutir a decisão, o que faz pela via não adequada. Nego, não acolho os embargos, tudo igual. E justamente prevendo isso, para você ter uma ideia, antes desse artigo 1025, você tinha que interpor um recurso especial ao STJ para alegar ofensa ao próprio artigo dos embargos de declaração. Justamente. E aí o STJ, então, dava provimento a esse seu RESP, voltava e o STJ dizia, o Tribunal de Justiça, o TRF, supra a omissão. Aí o tribunal dizia, tá bom, não é caso de aplicação do artigo 43. Pronto, estava pré-questionada a matéria. Agora, por que você vai fazer isso se era possível pré-questionamento ficto? Aí inventaram o 1025, que veio aqui para salvar a vida, evidentemente salvar a vida dos advogados quando ficam insistindo, batendo em porta de tribunal. Por favor, pré-questiona, por favor. Tribunal, não há omissão a ser suprida. Era muito clássico isso. Sei muito bem disso, porque trabalhei assessorando aqui no TJDF durante 4 anos. Isso era muito comum em todo o âmbito dos desembargadores, né? Não querer, essa pecha de não querer suprir as omissões, até mesmo para não ver a sua decisão questionada nas instâncias superiores. Mas é o 1025 que salva a gente. Se eu, por acaso, se a decisão for omissa, eu chego lá e consigo ali suprir essa omissão pela simples oposição dos embargos de declaração. Isso é perfeito, pré-questionamento ficto, né? Mas alguém fez alguma pergunta aí, Gustavo? Você que está com a visão melhor que a minha aí, vê, eu acho que fizeram... Colocou, na apelação, não seria interessante solicitar de forma específica a redução exata que se pretende? Não se correria um risco... eu acho que já perguntaram isso na nossa aula passada, eu acho que até já se perguntou. Nesse caso de indenização, como não há um critério objetivo para fixação, não tem como a gente pedir um patamar. Até mesmo porque, principalmente para a prova, a gente não teria todo o arcabouço jurisprudencial para ter uma ideia de mais ou menos quanto. Nada erra você pedir, eu quero que seja fixado em 5 mil. Ou, claro, quando você está nos casos concretos, aí mais rebuscados, você pode pedir, juntar a jurisprudência. Nesses casos parecidos aqui, a fixação foi feita em 10 mil, em 15 mil. Então, você não precisa pedir exatamente para reduzir ao valor que você quer, no caso da prova, porque você não teria elementos para isso. Mas, claro, se você quiser colocar, eu quero que seja reduzido para 15 mil, como é o caso específico. O problema é que você vai ter que dizer de onde você tirou isso. Evidentemente, seria do entendimento jurisprudencial. Para a prática, a gente faz, olha, esses casos específicos de erro médico, de dano hospitalar, os valores giram entre 40 a 50 mil, o juiz fixou em valor muito elevado, giram em torno de 70 mil, então você tem que colocar, mas para isso você precisa de um patamar. No nosso caso concreto aqui da prova, a gente só pediu a redução, fixação adequada, o que não é errado se fazer, tá bom? Também... O Fábio perguntou se seriam embargos de declaração com efeitos infringentes. O que são os efeitos infringentes nos embargos? Eles, na verdade, eles
são efeito automático. Eu sei que todo mundo pede tudo, mas ele é um efeito automático do acolhimento do vício. Ele é um efeito automático do acolhimento do vício. Nesse nosso caso aqui, Fábio, os embargos de declaração que a gente vai apresentar, eles podem ter efeitos infringentes. Eles podem ter efeitos infringentes. Inclusive, eu deixei em aberto justamente para explicar isso para vocês, já aproveitando a sua pergunta, explicar isso para vocês e incluir aqui no nossos embargos de declaração, a gente conseguir incluir um tópico aqui de efeitos infringentes, porque ele terá efeitos infringentes, ou o juiz prevendo a possibilidade de efeitos infringentes, porque é muito improvável que o tribunal mantenha a fixação equivocada dos honorários advocatícios. Tranquilo? Volta lá para a gente, Gustavo, na nossa peça lá. Pode ir para a peça direto? Pode ir para a peça direto. Tá aí. Vamos lá. Peça dos embargos de declaração. Lembrem que os embargos de declaração sempre serão dirigidos ao próprio órgão prolator da decisão. Se foi o juiz, os embargos vão para o juiz. Se foi o relator decisão monocrática, vão para o relator. Se foi acórdão, relator do acórdão. Então, você sempre vai dirigir os embargos ao relator do acórdão, em se tratando de acórdão, ou relator de decisão monocrática, se for decisão monocrática. Inclusive, como estamos opondo embargos de declaração contra um acórdão, os embargos de declaração serão julgados via acórdão. Tudo bem? A resposta desses embargos serão um acórdão. Mas aqui o que nos importa é justamente a peça processual adequada. Como a gente colocou na nossa peça que esses embargos, melhor, que a apelação foi distribuída à primeira Câmara Cível, os embargos de declaração, então, são dirigidos ao desembargador relator da apelação na primeira Câmara Cível aqui do Tribunal de Justiça de... Pode botar lá na tela, lá, Gustavo. No Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Protocolo, número tal, se tiver, evidentemente, inclusive, risca aí, Gustavo, essa questão do protocolo, o número do processo, só se tiver lá à disposição para você fazer isso, mas isso é o padrão que se faz, né? Município, aqui eu não preciso qualificar, porque já está devidamente qualificado nos autos, então você só coloca o município X, já qualificado nos autos da ação de indenização proposta por... Isso aí tudo você já tem na própria assertiva, né? A questão já trouxe isso para a gente. Município tal, já qualificado nos autos, na ação de indenização proposta pelo menor mestre, representado por sua genitora Maria de Lourdes, à vista do acórdão proferido, qual pronunciamento judicial você está impugnando, acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta pelo recorrente, que é o caso do recorrente município, vem o seu procurador municipal, que esta subscreve, com fundamento no artigo 1022 e seguintes do CPC ou por embargos de declaração, conforme faz a seguir. Senhores, isso é um padrão. Anota isso aí, ou pelo menos o que precisa ter nessa parte inicial, justamente para que a gente consiga aqui, né, ter um padrão para responder às provas. Isso é o padrãozinho inicial, é a parte inicial dos seus embargos de declaração. Eu percebo, eu disse, não precisa qualificar, ali é um resuminho bem básico mesmo, porque os embargos de declaração, ele já tem sua interposição diretamente nos autos e o que eu preciso já existe ali na visão dos autos. Volta lá na peça, Gustavo. Pode passar aí uma folha. Essa parte aqui pode... Aí olha que interessante, foi questionado, nos foi questionado sobre o tipo de recurso, a gente já respondeu embargos de declaração, tanto que já opomos os embargos de declaração, e foi pedido ainda que nós apresentássemos a questão da tempestividade, falássemos qual é o prazo para interposição desse recurso. Lembrem-se, artigo 1023, prazo dos embargos de declaração, 5 dias. 5 dias. 5 dias, evidentemente que a Fazenda Pública, tendo o prazo em dobro, contado da sua intimação pessoal, os nossos embargos de declaração, então, nós teremos o prazo de 10 dias. E considerando a intimação ocorrida no dia 13, o termo final do prazo é o dia 28 de abril, sendo indubitavelmente tempestivo o presente recurso, até mesmo porque estamos interpondo hoje no dia 20. Estamos interpondo esse recurso hoje aqui no dia 20. Tranquilo, senhores?
Tempestividade também é um ponto que você precisa colocar nos seus embargos de declaração. É muito comum, como fazemos com todo e qualquer recurso, os pressupostos recursais, inclusive relacionados à admissibilidade, é interessante que a gente aponte aqui no nosso recurso. Beleza? Tópico da tempestividade, ok. Vamos agora para o cabimento do recurso. Olha o que é importante aqui para a gente falar do cabimento do recurso. Evidentemente, o que a gente tem aqui, Gustavo, é a necessidade da gente indicar o que a gente precisa aqui, claro, né, para considerar como vício da decisão para corrigir com os embargos de declaração. A gente sempre precisa apontar o vício. E esse vício a gente vai apontar nesse tópico do cabimento do recurso. Volta lá na tela. Na nossa tela. Isso. Se você for observar, quando a gente coloca aqui o vício, eu sempre digo isso aqui nas nossas peças práticas, que eu não preciso colocar, evidentemente, o número do artigo e tal. Se eu tiver com o código em mãos, é claro que eu preciso colocar o dispositivo legal. Então, por isso que eu sempre coloco aqui, mas se você, evidentemente, souber qual é o tipo de vício, pode colocar, conforme disposto no artigo 1022, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício a requerimento. Essa é a previsão legal de cabimento do recurso. E colocamos embaixo, o acórdão recorrido apresenta omissão, identificamos o vício, respondendo lá ao questionamento da prova, qual é diante do vício, qual é o recurso, falamos do cabimento, embargo de declaração, da tempestividade e o vício específico, conforme a previsão de cabimento. Falamos do cabimento, 1022, inciso 2, que é o que está aí na nossa tela, a gente já anotou lá em cima o dispositivo legal. O acórdão recorrido apresenta uma omissão quanto ao pedido. Aí você obrigatoriamente tem que dizer qual é o vício, porque o artigo 1023, ele exige, volta lá em 2 páginas para cima, hein, Gustavo, só para fazer a referência específica, mais uma. Se você olhar o 1023, ele exige lá, ó, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e não sujeito a preparo, né? Isso aí já não precisa falar. Mas com indicação de erro, obscuridade, contradição e omissão, e no nosso caso específico aqui, a gente tem, evidentemente, omissão. Pode descer lá. Aqui, omissão. Isso aí, isso. E nós identificamos, então, a omissão e qual era a omissão a que fizemos referência. Qual era a omissão específica a que nós fizemos referência. O acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao pedido realizado pelo ora requerente em sua apelação, conforme será devidamente narrado e provado adiante. Passa adiante, vamos agora explicar o vício. Falamos então do cabimento, cabimento servia para afastar omissão, o vício que a gente apontou é omissão, vamos dizer agora o que foi a omissão. Você narra aqui nesse ponto do que foi a omissão, onde você está querendo chegar com essa questão da omissão, né? O que é que você está apontando aqui, evidentemente, como sendo uma decisão omissa. Então, claro, o que nós precisamos aqui, evidentemente, fazer? O que nós precisamos fazer? Identificar o fato, que é presente acórdão, e a gente identifica a situação de fato, o presente acórdão foi prolatado, mantendo-se integralmente a respeitável sentença, sem adentrar na questão relativa aos honorários advocatícios, que foi o que a gente pediu, a gente está explicando. Conforme se verifica no apelo interposto pelo município X, pediu-se a correção dos honorários, pode grifar isso aí, Gustavo, que esse foi o nosso pedido. Esse foi o nosso pedido sobre o qual não houve manifestação do colegiado, que equivocadamente fixou em 15% do valor da condenação em afronta ao dispositivo da lei processual. Postulou-se, com efeito, em caso de manutenção da decisão, o que foi feito pelo acórdão, a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, fixando-se no valor mínimo previsto em observância ao disposto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. Porém, verifica-se, aí é o erro, né? Aí foi o vício, porém verifica-se no acórdão recorrido manifesta a omissão
quanto à análise da questão relativa aos honorários advocatícios. O tribunal não analisou a questão, porquanto foi silente quanto ao equívoco apontado no apelo sobre a forma de fixação da verba. Com efeito, a mencionada omissão é tanto real e verdadeira que necessário se faz proferir acórdão que complete o anterior de forma a suprir a omissão apontada. Isso aqui, o que nós fizemos para você identificar? Você identificou o que o acórdão decidiu, onde ele foi omisso e no que ele foi omisso, para justamente pedir ao final a correção específica desse vício. Tranquilo? E aí volta lá na tela, Gustavo, para a gente finalizar aqui o nosso recurso, pode descer mais uma. Fazemos então o pedido específico desse nosso acórdão, que é justamente desse nosso recurso, que é justamente o pedido para que se supra a omissão. Em razão do exposto, requer a Vossa Excelência se digne de dar provimento a estes embargos declaratórios para suprir a omissão apontada no acórdão recorrido, pede deferimento, local e data, procurador municipal, a gente sempre repete, não assina, não faz nada que identifique aqui, e a gente coloca aí, evidentemente, o que for necessário aqui nesse tipo de recurso. Volta comigo aqui na tela, Gustavo. Pode ser nós dois aí mesmo aparecendo. A grande particularidade dos embargos de declaração, vocês observaram que ela foi uma peça bastante simples. Agora, veja bem, você conseguiria identificar tudo que precisa colocar nele? Esse é o ponto que eu coloco, né? Foi uma peça simples, você faria aí em 20, 30 linhas no máximo, que seria o espaço da questão aí que você teria, né? 20, 30 linhas aí. Você conseguiria fazer perfeitamente o seu recurso de embargo de declaração, mas você precisa colocar esses pontos específicos aí nos seus embargos de declaração. É uma peça comum em concurso. Ah, mas é uma peça simples, ninguém vai cobrar. Pelo contrário, se cobre muito. Embargo de declaração. Tranquilo? Então a gente fecha aqui, né, essa nossa peça processual, coloca aí para vocês mais uma peça para conta e tentando aí esclarecer, como é o nosso objetivo aqui, né, Gustavo, a forma específica para se elaborar as peças processuais, essa nossa oficina de peças, ensinando vocês aqui na prática a fazer as peças. E por que é importante praticar? Porque, como o Gustavo falou, embargos caem em prova. Só que o aluno, para poder fazer embargos na prova, ele tem que estar com muita segurança. Porque ele vai pensar, embargos é uma peça simples, então ele não vai pedir embargos. E aí você, de repente, quer inventar um mandado de segurança para impugnar alguma coisa, quer ir direto com recurso especial, extraordinário, que não é o caso em certos momentos. Por isso que você treinar cada peça, pegar aquelas palavras-chave, né? O acórdão foi omisso, o acórdão teve contradição, teve obscuridade, teve erro, já acende a luzinha para pensar, opa, ficaram os embargos. E aí você vai lembrar da estrutura da peça. Aí tem o endereçamento, aí tem tempestividade, cabimento, vai basear direto, no 22 e vai apontar o que você quer que seja suprido ali. A obscuridade, a omissão, a contradição, ou então o erro no acórdão. E aí a gente encerra aqui então, e aí na semana que vem a gente traz o caso e o que deste caso a questão vai exigir que vocês façam, se vai ter algum recurso, para onde que vai, para onde que não vai, a gente traz na semana que vem para vocês. Fechado? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que o Glauber fez uma pergunta aqui. O Glauber perguntou se o amicus curiae ainda pode opor embargos, declaração em processo objetivo, ladeadinha, DC, aquele julgamento. No Supremo entendimento era que não, né? É porque pode estar confundindo aí, ou melhor, Glauber, a sua pergunta pode estar relacionada à previsão do artigo 138 do Código de Processo Civil. Deixa eu só pegar aqui a disposição. O artigo 138 do nosso Código de Processo Civil, ele estabelece que o amicus curiae pode, dentre outros recursos, opor embargos de declaração. Só que é um cuidado que a gente precisa tomar, o Glauber, é que quando a gente fala de amicus curiae no Código de Processo Civil,
ele não tem as mesmas disposições do processo objetivo, né? O Supremo, por um tempo, admite, outro tempo ele não admite, mas aí é interessante a gente acompanhar a jurisprudência específica sobre o tema. Como eu disse, em alguns casos ele tem simplesmente admitido, melhor, não admitido embargo de declaração em processo objetivo, mas os outros processos objetivos aqui, o nosso amigo faz referência, são os de constitucionalidade, e nos outros processos em que teria atuação do amicus curiae pela disposição do CPC, ele pode. Então, lembra, no caso do processo objetivo, o entendimento é de que ele não tem legitimidade recursal. Nos outros casos, que não é processo objetivo, previsão do Código de Processo Civil, ele teria legitimidade por expressa disposição do artigo 138, no seu parágrafo 3º, que são dois recursos, é o recurso contra o acórdão do IRDR e os embargos de declaração. Tranquilo? Certo. Então fechamos por aqui, né, Gustavo? Até Fechamos aqui, o nosso próximo encontro a gente volta, já traz mais uma peça aí, que deve mais um ser a caso última concreto para a gente. dessa série, né? Pode ser que a gente faça aí a última peça específica dessa série nossa aí. É isso aí. Então, pessoal, vamos ver o que temos para a semana que vem. E aí você já vai pensando em o que pode vir depois de embargo de declaração, para onde que pode esse processo desaguar, digamos assim. Então, ficamos aqui. Obrigado Certo. e até semana que vem.